Graça e paz. Convido você a continuar o estudo da numerologia da Bíblia junto comigo nesse momento. Para isso, eu gostaria de convidar você a ler o texto de Gênesis, capítulo 4, do versículo 13 a 15. Mas o bom é você ler todo o texto. Acho que essa história é uma história muito conhecida por todos, mas a gente vai ler do capítulo 4, versículo 13 a 15, que nos diz assim: Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Bom, falando da numerologia da Bíblia, sobre aquelas questões da semana da criação, quanto tempo Deus trabalharia, e continuando a falar de todos esses assuntos, nós vamos estudar um pouco sobre a história de Caim, algumas histórias aqui nesse vídeo hoje. Nós sabemos que Caim, ele foi o filho primogênito de Adão, mas Caim ele vai oferecer uma oferta ao Senhor, assim como seu irmão Abel, mas a oferta de Caim foi rejeitada por Deus. Eles ofertaram oferta ao Senhor, tanto Caim quanto Abel, mas a oferta de Caim foi rejeitada por Deus. Isso fez com que Caim então ficasse triste, ficasse com raiva e então matasse o seu irmão no campo. Não vou entrar nos méritos de por que Caim foi rejeitado por Deus, mas o que eu quero focar é nessa questão desse número que está aqui nesse texto. O fato é que Caim ele vai matar seu irmão, porque foi rejeitado por Deus. Ele então vai ficar com raiva do seu irmão, mata o seu irmão. Então Caim ele vai dizer: o Senhor vai me expulsar da terra. Acontece que o que eu fiz é demais para mim. Ou seja, não tem perdão. Caim achava que não teria perdão do seu pecado. O que ele tinha feito não teria perdão. Então ele disse o seguinte: eu vou fugir daqui e todo aquele que me encontrar vai querer me matar pelo que eu fiz. E Deus então vai colocar um sinal em Caim. E ele vai dizer que todo aquele que matasse Caim seria culpado 7 vezes. Essa palavra 7 vezes aqui no texto é uma palavra que no original está cétuplo. Essa palavra cétuplo, ela significa quantidade ou tamanho 7 vezes maior. Ou seja, então esse número 7, que diz aqui a Bíblia, é multiplicado pela mesma quantidade, 7 vezes 7. Então Deus está dizendo que aquele que matasse Caim seria culpado 7 vezes 7, 7 vezes mais. O que de fato esses números estão querendo nos mostrar? O que Deus queria mostrar através disso tudo? Bom, no canal Curso Bíblico Online do Pastor Felipe, ele fala um pouco a respeito disso e nos mostra com muita clareza, muito interessante quando ele nos fala dessas questões aqui. Eu quero aqui apenas dar uma resumida para que a gente venha entender essa questão da numerologia. 7 vezes 7. O que esse número de fato queria nos mostrar? O que Deus queria falar através dessa numerologia, desse número de Caim? Lembrando que a marca que Deus coloca em Caim, o sinal que Deus coloca em Caim, não foi para o mal de Caim. No meu entender, essa marca foi para proteger Caim. Porque Deus de fato queria que Caim se arrependesse, embora ele achasse que o seu pecado não teria perdão, mas no meu entender, Deus queria que ele se arrependesse do seu pecado. Embora tivesse matado seu irmão, mas Deus também queria que Caim se arrependesse do seu pecado. Então essa marca que Deus coloca em Caim foi para proteger Caim e não para destruir Caim. Mas vamos ver essa questão do número 7
o que a Bíblia quer nos mostrar através disso? Bom, nós vemos então que quem matasse Caim seria culpado 7 vezes. 7 vezes 7. 7 vezes 7 vai dar 49. 7 vezes 7, 49. O que esse número estava querendo falar para a gente? Para que a gente entenda isso, continuando no mesmo capítulo de Gênesis, nós vamos ver uma outra história. A história de Lameque. Lameque foi o 7º depois de Adão na genealogia de Caim. Seguindo descendentes de Caim, Lameque foi o 7º depois de Adão. E em Gênesis capítulo 4, verso 23 a 24, nos diz assim: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Bom, nós vamos ver que Lameque, o 7º depois de Adão, na linhagem de Caim, ele vai dizer para suas esposas que ele matou 2 homens. Então ele pensa da seguinte forma: se Caim matou o seu irmão e quem matasse Caim seria culpado 7 vezes, eu matei 2 homens. Então eu serei culpado agora 70 vezes 7. O raciocínio que Lameque pensa nas suas atitudes que ele tomou foi essa: se quem matasse Caim seria culpado 7 vezes, então eu serei culpado 70 vezes 7. Há alguns que acreditam que Lameque matou o próprio Caim. Não é o que eu penso. Mas a questão é que Lameque, ele vai entender também que o seu pecado era grande demais. Então ele seria punido 70 vezes 7. Então nós temos aqui 2 números que vão dar para nós aproximadamente, na verdade, o mesmo resultado, o mesmo número, entre aspas. Porque nós temos 7 vezes 7, 49 e 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. Embora seja uma quantidade maior, mas percebe que o número está nos levando à mesma coisa. Ou seja, a mensagem desses números, ela passa para nós o mesmo assunto. É a mesma mensagem que esses números querem nos passar, ou que Deus quer nos passar através dessa numerologia que ele vem falar através de Caim e através de Lameque. 70 vezes 7, 7 vezes 7. Mas o que de fato esses números estavam nos mostrando? O que isso queria dizer? Quando nós vamos para Mateus, no capítulo 18, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele vai falar desses números. Então, veja comigo. Mateus capítulo 18, verso 21 a 22, nos diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha que interessante. Pedro, ele vai citar para Jesus esse número aqui. 7 vezes 7. Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes 7? Ou seja, 49 vezes. Jesus então vai dizer: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Pedro usa o número que Caim fala dele, no texto de Caim,
e Jesus vai citar o texto de Lameque. Ou seja, esses textos no Gênesis não estão por acaso, esses números no Gênesis não foi colocado por acaso. Mas então, o que esses números de fato estão representando? O que ele nos mostra de fato? Esses números, então, estava falando do tempo de perdão de Deus, ou seja, tempo de perdão do Senhor. Esses números e o resultado disso aqui está falando do tempo de perdão de Deus. O período em que Deus estaria trabalhando e perdoando a humanidade. Esses números estão intimamente conectados, ligados com a semana da criação. Ele está ligado com muita coisa. Embora não vai falar de 6.000, mas no decorrer do estudo vocês vão perceber que esses números estão falando do mesmo período, do mesmo tempo. O tempo de perdão de Deus, o tempo em que Deus estaria trabalhando no homem para que o homem se arrependesse. Assim como Deus queria que Caim se arrependesse dos seus pecados e que ninguém matasse ele antes dele se arrepender, também Lameque poderia ter o perdão dos seus pecados. E esses números que vão ser citados, de fato, é esse tempo de perdão de Deus, que Deus daria para que o homem se arrependesse e trabalharia no coração do ser humano. Então, a princípio nesse vídeo, eu queria mostrar para você isso. 7 vezes 7 seria culpado quem matasse Caim. 70 vezes 7 agora Lameque se encontrava se sentindo culpado. A sua culpa estava levando ele a entender de que ele seria culpado 70 vezes 7. Nós temos então 49 e 490. Ou seja, esse número está nos falando então do tempo de perdão de Deus, né? Então, nós temos aqui tempo de perdão de Deus. Tempo de perdão. Temos aqui então esse tempo de perdão de Deus, esse número está apontando para esse período de perdão do Senhor. Mas esses números, 49, 490, eles estão intimamente ligados com o ano do jubileu. Não sei se você já ouviu falar sobre o ano do jubileu, né? Em alguns canais, como o Irmão Israel, ele fala do ano do jubileu no seu canal, muito bom. Mas eu queria dar uma resumida mesmo aqui sobre essa questão do ano do jubileu, para que você veja que Deus, quando o povo de Israel eles entram na terra prometida, Deus vai dar várias leis para esse povo. E uma dessas leis era o ano do jubileu. E esse ano do jubileu está intimamente conectado com esses números aqui. E eu queria apenas que nós lêssemos o texto lá, para a gente dar uma resumida nessa questão do ano do jubileu. Tá certo? Levítico capítulo 25, do verso 8 a 13, nos diz assim: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Então, presta atenção. Deus está falando para o povo de Israel de que quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam contar 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos. Então observa que ele está falando que existia também semanas de anos. Por quê? O texto anterior a este Levítico, você vai ver que Deus ele vai falar para o povo de Israel que quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam trabalhar 6 anos, semear 6 anos, mas no 7º ano era também o ano sabático. Ou seja, nesse ano eles não poderiam semear, era o ano de descanso da terra. Assim como tinha uma semana de 6 dias de trabalho e no 7º dia descansar, também o povo de Israel recebeu como lei trabalhar 6 anos e em cada 7 anos deveria ter um descanso da terra, eles não poderiam trabalhar. E aqui vale a gente pensar uma coisa. Se
a lei que foi dita que nós devemos guardar o sábado, e se estivesse focando de fato no sábado semanal como literal, por que então não se guarda um ano inteiro de trabalho e não fica um ano inteiro sem trabalhar? Porque também era lei lá no Antigo Testamento. Então, de 7 em 7 anos, o povo de Israel deveria guardar o ano sabático. Então nós temos uma semana de 24 horas e nós temos também uma semana de anos. E é exatamente isso que o texto aqui está falando. Vou repetir. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então olha só. 7 vezes 7 anos, 49 anos. Tá certo? Então, aqui o texto está nos mostrando isso. E aí diz assim o texto: então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Ou seja, no ano 49, era para o povo de Israel entrar na terra prometida. Então eles iriam contar a partir daquele momento 7 vezes 7, e em cada 7 teria um ano sabático. Mas quando no ano 49, naquele ano 49, no mês 7, no dia 10, que era exatamente o dia da expiação, aquele dia que o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para expiar o pecado do povo, naquele dia deveria se passar uma trombeta sobre toda a terra de Israel. Haveria toques de trombeta sobre toda a terra de Israel. Então diz aqui, olha, no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Então veja bem, Deus está mostrando para o povo que quando entrasse na terra prometida, também eles deveriam contar 7 vezes 7 anos, que é 49 anos. Mas no ano 50º, ou seja, 49 mais 1 é igual 50. Esse ano 50 era o ano do jubileu. Ou seja, de 50 em 50 anos passaria um jubileu sobre a terra de Israel. Então, nesse ano 50 era o jubileu do Senhor, era o ano do jubileu. E o texto ainda continua dizendo assim: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então observa comigo que o ano do jubileu seria também um ano sabático, onde Deus manda santificar também esse ano. E nesse ano do jubileu, ou seja, de 50 em 50 anos, nesse ano do jubileu, aconteceria 4 coisas importantes para Israel. A primeira delas, segundo o texto que nós acabamos de ler, é que haveria liberdade em toda a terra. Ou seja, no ano do jubileu, deveriam proclamar liberdade sobre toda a terra através das trombetas. O que isso quer dizer? Lembra que Deus disse para Abraão que Abraão e a sua descendência seria escrava, reduzida à escravidão em terra alheia por 400 anos? Ou seja, o ano do jubileu marcaria esse término, o encerramento dessa escravidão. Porque esse ano do jubileu ele também é profético, sombra
das coisas que iriam acontecer no futuro. Então, assim como nós vemos tocar trombeta anunciando a liberdade sobre todo o povo, lá em Apocalipse nós vamos ver também trombetas sendo tocadas e logo em seguida a volta de Cristo, onde irá nos resgatar, irá resgatar os descendentes de Abraão da escravidão dessa terra, ou seja, dando liberdade a todo Israel de Deus dessa escravidão terrena que nós somos submetidos hoje, nos nossos dias. Então a segunda coisa que o ano do jubileu também anunciaria é que cada um voltaria para a sua herança. E sobre isso, eu queria ler com você Efésios capítulo 1, versículo de 11 a 13, que diz assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Paulo está dizendo que nós somos feitos herança do Senhor. Nós sabemos que Deus prometeu para Abraão uma herança. Ele prometeu para Abraão uma terra que mana leite e mel, né? Ou seja, levá-lo para uma terra, mas nós já estudamos, já vimos várias vezes que essa terra não se tratava apenas da terra de Canaã terrena. Canaã terrena era apenas uma sombra disso. Mas a herança que Deus está nos levando é aquele corpo glorificado que Ele nos dará na ressurreição, no arrebatamento da igreja. É a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, na verdade. Essa é a herança que o Senhor nos prometeu. Então, segundo o texto bíblico, no ano do jubileu, havia essa promessa de cada pessoa voltar para a sua herança. Certo? O terceiro ponto que mostra que acontecia no ano do jubileu é que o povo não semeava naquele ano, ou seja, era um ano sabático. Aquele ano todo não podia semear, tinha que santificar, assim como o dia de sábado semanal. O ano do jubileu também deveria ser santificado e todas as pessoas, todo Israel teria descanso de todo o trabalho naquele ano. Então, o jubileu ele aponta para o sábado também. Ele fala desse descanso de Deus, o Shabat do Senhor, o descanso do Senhor. Observa que, se nós analisarmos isso aqui, por que as pessoas então de 50 e 50 anos também não guardam o ano sabático? Por que as pessoas de 7 em 7 anos não guardam o ano sabático? Pois do mesmo jeito que Deus no mandamento diz que deveríamos santificar o dia de sábado de 24 horas, Ele também vai dizer na lei que o dia todo ano sétimo deveria ser santificado, não trabalhar. Ele vai dizer que todo ano 50º, que é o jubileu, também não deveriam trabalhar. Mas por que só coloca o sábado literal de 24 horas como lei e não as outras coisas? Por aí podemos perceber que existe algo de errado na interpretação daquilo que a Bíblia diz sobre o sábado, o descanso do Senhor. Mas a quarta coisa que Deus quer nos mostrar através dessa lei do ano do jubileu é que no ano do jubileu a terra voltaria para o dono original. O que é isso? Na época do Antigo Testamento, se você tivesse uma terra e vendesse essa terra, na verdade eu não vou dizer nem que você venderia essa terra, é como se fosse um arrendamento. Como funcionaria isso? O valor da terra que você vendesse para alguém deveria ser contado segundo o ano do jubileu. Mais ou menos assim. Vamos imaginar que se passou 10 anos. Se já se passou 10 anos, falta 40 anos para o ano do jubileu. E no ano do jubileu, a terra voltaria para você outra vez. Porque você é o dono original da terra. Ou para o seu filho, para os seus descendentes. Então, o valor da terra teria que ser calculado de acordo com isso, porque era como se fosse o arrendamento. Depois, no ano do jubileu, a terra voltaria para o dono original. Por que o texto nos mostra isso? Eu queria ler com você Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que nos diz assim: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo:
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nesse texto de Apocalipse está falando da vinda do Senhor, do retorno de Jesus Cristo a este mundo. E ele está dizendo que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Lembra que nós falamos que no nosso pecado, no pecado de Adão, nós entregamos o domínio da terra para o diabo, o inimigo de nossas almas? Então, por isso nós estamos em terra alheia, estrangeira, seremos reduzidos à escravidão nessa terra. Mas no ano do jubileu, que aponta exatamente para o retorno de Cristo, né, a terra voltará para o dono original, ou seja, Jesus é o dono original da terra. A terra voltará à sua possessão outra vez. Então, o ano do jubileu, Deus está usando essa sombra dessas leis lá do Antigo Testamento, de sombras daquilo, de coisas futuras que iriam acontecer no retorno do Senhor. Então, mais uma vez, eu gostaria de citar isso. No ano do jubileu era marcado por 4 eventos. Primeiro, liberdade em toda a terra. Isso nós teremos quando Cristo voltar. Segundo, cada um voltaria para a sua herança, ou seja, nós vamos voltar para a nossa herança. Jesus Cristo é a nossa herança. O Senhor Deus é a nossa herança. Terceiro, o povo não semeava. Será um ano sabático, o descanso do Senhor. Entraremos para o milênio do Senhor, o 7º dia do Senhor. O jubileu do Senhor, o 7º ano. Tudo apontando para as mesmas verdades, para as mesmas coisas. Quarto, o campo volta para o dono original, a terra volta para o dono original dela, que é o Senhor Jesus. Porque por Ele e para Ele, por meio dEle, todas as coisas foram criadas. Ele é o dono de todas as coisas. Então, quando Ele retornar, no ano do jubileu, Ele então vai tomar posse daquilo que é dEle. Ele vai tomar de volta o reino e a terra voltará para o dono original. Essas coisas não é por acaso nas Escrituras. Certo? Então, percebe que esses números aqui estão conectados com esse tempo de perdão de Deus. Então, iriam se passar esse período de tempo de perdão, mas nesse ano 50, encerra esse período de perdão. Por quê? Porque esse ano 50, jubileu, ele está apontando para o retorno de Cristo. Então, naquele momento para frente, não há mais tempo de arrependimento. O tempo de perdão se encerra naquele momento. Mas, ainda gostaria de ler com você um outro texto de Gênesis, capítulo 6, verso 3, que diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Bom, quando a maldade do coração do homem aumentou ali no Gênesis, antes do dilúvio, Deus então vai chamar Noé e ele vai dizer que o espírito dele não contenderia, não agiria para sempre no homem, pois os dias do homem seriam 120 anos. O que esses 120 anos estava representando? O que Deus de fato queria mostrar através desses 120 anos? Estaria esses 120 anos falando e mostrando que o período de pregação de Noé seria 120 anos, para depois então vir um dilúvio? Estaria esses 120 anos mostrando que a idade do homem, ou que a vida do homem ia durar 120 anos dali para frente, ou seja, dali para frente o homem não viveria mais de 120 anos? O que esses 120 anos de fato quer nos mostrar? Bom, a primeira pergunta é se esses 120 anos representam o tempo de pregação de Noé até a vinda do dilúvio. E a resposta é não. Ele não aponta para isso. Se você observar Gênesis capítulo 5, verso 32, você vai ver que quando Noé ele começa a pregação, começa a construção da arca, ele tem 500 anos. E quando o dilúvio vem sobre a terra, isso está lá em Gênesis capítulo 7, verso 6, quando o dilúvio cai sobre a terra, Noé está com 600 anos. Logo, passaram-se 100 anos daquele dia até a vinda do dilúvio. Então, não foi 120. Então, esse 120 não pode estar falando desse período de pregação de Noé.
A segunda pergunta é: estaria esse 120 falando que a duração da vida do homem seria 120 anos? A resposta também é não, porque após o dilúvio, muitas pessoas viveram muito mais do que 120 anos. Por exemplo, se eu não me engano, Sem, ele vai viver 400 ou 400 e poucos anos depois do dilúvio. Não estou lembrado direito, mas é isso aí. Tá certo? Então o texto ele não está falando, esse número 120 não está nos falando da duração da vida do homem a partir daquele dia do dilúvio, que seria só 120 anos. Bom, o que esse número então estava querendo nos mostrar? O que esse número estava querendo mostrar para a gente? Bom, a resposta desse número e da mensagem deste número está exatamente neste ano de jubileu. Como assim? Lembra que nós já estudamos no vídeo passado sobre a numerologia que Deus disse para Abraão que ele seria reduzido à escravidão por 400 anos? Então, veja comigo. 400 anos. 400 vezes 360 é igual. Então nós temos 400 vezes 360, que é os dias do ano no calendário lunar. 400 vezes 360, nós teremos então 144 mil. 144 mil, mostrando, como nós já dissemos, a totalidade do povo de Israel, da nação de Israel, a Jerusalém celestial, que está lá em Apocalipse e tudo mais. Isso aqui está apontando tanto para um tempo de trabalho, como para a totalidade do resultado do trabalho de Deus. Mas pegamos esses 144 mil e dividimos ele por 24, que é 24 horas, né, o dia, nós teremos então o resultado de 6 mil. 6 mil, ou seja, 6 mil horas de trabalho, apontando também para o tempo de trabalho de Deus, o tempo onde Deus iria trabalhar com a humanidade, 6 mil anos, apontando para os 6 mil anos. Então, se nós pegarmos estes números aqui, esse resultado de 6 mil, e nós então dividir este número por 50, que é o jubileu do Senhor, nós chegaremos em 120. 120. O que eu estou querendo dizer é, esse 120 lá do Gênesis capítulo 6, ele está mostrando que na terra passaria 120 jubileus sobre a terra. Então aconteceria o jubileu final, onde Cristo vai retornar, né? O tempo de perdão de Deus acabaria então, porque o último jubileu será 120. Então observa que esses 120, todos esses números que nós estamos falando aqui, que a Bíblia está nos apresentando, está mostrando para nós todo esse mesmo período de trabalho de Deus. Período em que nós nos tornamos escravos, vamos ser escravizados, o total do povo de Deus, o tempo de trabalho de Deus, aqui encerrando o período em que Deus estaria perdoando o seu povo, e quando se passasse 120 jubileus sobre a terra, o Espírito de Deus não agiria para sempre mais com o homem. Porque após 120 jubileus,
aconteceria o último jubileu e nós então entraremos para o descanso do Senhor, que é o ano sabático, que é representado pelo o ano do jubileu, representado pelos o sétimo dia da criação, representado pelo sétimo ano da semana de anos, onde de 7 em 7 anos deveria ter descanso na terra, representado pelo jubileu, que de 50 em 50 anos era o jubileu do Senhor, e essas 4 coisas deveriam acontecer. Eu queria que você pensasse a respeito disso. Não encerra por aqui o vídeo e o estudo sobre a numerologia da Bíblia. Nós vamos fazer mais um vídeo ainda para falarmos um pouco mais sobre essa numerologia. Nós vamos ver mais sobre este número aqui. Nesse último vídeo, para a gente encerrar todo o assunto sobre a criação. Mas eu queria que você pensasse em tudo que eu estou falando aqui. A Bíblia vai nos falar desse tempo. Como eu já disse, não só a Bíblia aponta para esse tempo, mas a própria ciência séria, ela também vai provar que o mundo não tem mais de 6.000 anos. E como a Bíblia diz, eu não acredito de que ele ainda tenha 6.000 anos. Mas está chegando o tempo. Isso é o que eu acredito, por isso estou passando para você o que eu penso e o que eu acredito. Você tem todo o direito de discordar, de não concordar com o que eu estou dizendo. Mas estou passando para você o que eu penso. Mas gostaria de convidar você a refletir sobre tudo isso. Ou você acha que todos esses números na Bíblia estão por acaso? Seria tudo isso coincidência? Será que Deus ia mandar observar o ano do jubileu, de 7 em 7 anos descansar, de 7 em 7 dias descansar? Será que ele estaria falando desses números apenas por falar? Ou será que de fato ele estaria mostrando para nós, através desse número, da numerologia da Bíblia, o tempo de trabalho do Senhor? Convido você a refletir e a pensar sobre isso. E que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida.